Programa Fala Povo. Apoio Clínica e Laboratório Lien. Mais de 20 especialidades médicas. Não desperdice o momento presente. Ele pode reparar o passado e construir o futuro. Boa noite para você que está conosco aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando mais um programa Fala Povo. Fala Povo. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos ao Fala Povo da noite de hoje. Como é bom estar com vocês aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando mais um programa Fala Povo. Pessoal, o programa da noite de hoje é um programa que é muito importante, interessa a você que é usuário do transporte coletivo, interessa a você que trabalha no transporte coletivo. Vai ser muito bom. Mas antes de começar esse papo, eu quero mandar um abraço para você que está acompanhando o programa Fala Povo aqui no Recife, região metropolitana, através do canal 22.1, na Claronet no canal 15, na Sky no canal 322, na cidade de Caruaru e região, o canal é o 31.1, na cidade de Triunfo e também Serra Talhada, os canais é o 17.1, em Garanhuns, canal 25.1, na cidade de Ipojuca você acompanha o programa Fala Povo no canal 46.1 e na minha querida Limoeiro, o canal é o 22.1. Você também pode acompanhar o programa Fala Povo pela internet em qualquer parte do mundo. Anote o nosso endereço da internet, @TV Nova Nordeste Oficial, @TV Nova Nordeste Oficial e também tem @Edson_Araújo TV, @Edson, tracinho embaixo, Araújo TV. Aí você acompanha o programa Fala Povo na internet, no YouTube e também no Facebook. E para interagir com o programa Fala Povo, aí você entra em contato com a nossa produção através do WhatsApp. Anote o número 34 31 5698, 34 31 5698 e você manda sugestões aqui para o programa Fala Povo. Então, pessoal, vamos lá falar do tema de hoje, que eu falei que é a manutenção do transporte coletivo. Para falar sobre este assunto, a gente trouxe uma pessoa especialista no assunto. Eu estou me referindo a Tiago Renilson. Tiago Renilson, que aparece aí na tela para você, ele é gestor de manutenção e também engenheiro mecânico, trabalha com essa situação de manutenção de transporte coletivo. Boa noite para você, Renilson, seja bem-vindo ao programa Fala Povo. Boa noite, Edson Araújo, agradeço pelo convite e estou muito feliz de estarmos aqui. O tema é bastante interessante, muito importante, né? E levar para o público uma visão dos bastidores, de como realmente funciona, né? Do que está por trás da frota na rua. Não é apenas o motorista que pega um ônibus e vai para as ruas transportar a população. Tem os bastidores por trás e nós vamos falar desses bastidores. Exatamente, Renilson, sobre isso, porque a gente acorda de manhã, pega a marmita, vai para o ponto do ônibus, aí tá a mão, ou então vai lá para a parada, o coletivo para, você entra, senta, mas você não sabe que para chegar até ali, aquele coletivo para lhe levar no trabalho e trazer do trabalho, existem pessoas nos bastidores que fazem questão, né, que trabalham para deixar o veículo, o transporte coletivo em boas condições para lhe dar conforto e segurança. Por isso, nós convidamos aqui o Tiago Renilson, que é engenheiro mecânico que trabalha exatamente com manutenção de coletivos. Renilson, então a primeira pergunta para você é: como se dá uma manutenção de um coletivo? É uma pergunta bem abrangente, mas eu tenho certeza que você tem poder de síntese e pode dar uma... Com certeza, Edson. Edson, veja bem, hoje em dia a visão de manutenção ela mudou bastante, né? Hoje as empresas enxergam manutenção como estratégia para se alcançar resultados. A manutenção ela tem um principal objetivo de disponibilizar aquele equipamento com qualidade, com eficiência, para aquilo que ele está predestinado a fazer. No caso do transporte, o ônibus tem que estar com qualidade. A qualidade que nós falamos é segurança, limpeza, conservação
e Conforto. está apto, né? Está apto para o transporte com conforto, com certeza com conforto, exatamente. Como se dá uma manutenção? O tema, a pergunta realmente é bem abrangente, né? Manutenção é o seguinte, é assim, quando tem manutenção, ninguém lembra que existe. Quando não tem manutenção, quando algo dá errado, aí as pessoas dizem, não tem manutenção, não é verdade? Ou seja, vamos deixar claro aí para o nosso telespectador. O Renilson quis dizer o seguinte, que quando o ônibus está andando direitinho, certinho, é porque houve a manutenção. Exato. Agora, quando ele se quebra, é porque não houve a manutenção, porque é isso? não tem manutenção. É mais ou menos isso, né? porque- É o que dizem, né? É o que dizem. Mas assim, nós precisamos acompanhar a frota, em termos de manutenção, com muita eficiência. A gente precisa de algumas coisas. O que nós precisamos? Precisamos de ter uma equipe muito boa, uma mão de obra especializada, para manter essa manutenção em dia, né? Nós precisamos de ferramentas de gestão para termos indicadores de qualidade, acompanhar esses indicadores para que nós tenhamos o mínimo de problemas possíveis, o mínimo de falha possível, né? E precisamos de parceiros de qualidade e uma boa gestão e uma empresa que investe, porque continuando a frase que eu estava falando, quando muitos lugares, quando é para gastar, quando é para investir, aí dizem que não precisa de manutenção. Mas quando nada está dando certo, todos vêm e dizem, precisa de manutenção. Todos concordam, não é verdade? Certo. E não tem como a gente não ter manutenção. Hoje em dia, como antigamente, né, a gente tinha uma frota muito velha, digamos assim. A frota rodava por muitos anos. Então, primeira gestão que veio uma gestão pública em cima das empresas, determinando o tempo de vida útil da frota. Então, hoje, um ônibus, por exemplo, pode rodar 7 anos. Durante esses 7 anos, o importante é que a gente pegue o veículo de novo até o fim da vida útil dele e mantenha as revisões em dias. A manutenção é dividida em 3. Nós temos 4 vertentes e 3 formas de fazer. 4 vertentes. Manutenção consiste em cuidar, prever, manter, reparar e manter. Cuidar, prever, reparar e manter. Quanto melhor eu cuido e maior eu faço a prevenção da técnica, da questão mecânica, da questão elétrica, da questão de refrigeração, se o ônibus for de ar-condicionado, menos necessidade eu tenho de reparar. Eu fazendo essas 3 vertentes, eu consigo manter com qualidade a manutenção, o ônibus, a frota, o equipamento até o fim da sua vida útil. Ô Renilson, isso significa dizer que muitas vezes, eu acredito que a frota de coletivos hoje, ela é bem mais nova do que há 30, 40 anos Com certeza, atrás. sem dúvidas. Não é? Sem Agora, dúvidas, sem dúvidas. Mas a gente sempre está encontrando coletivos quebrado, quebrou. Aí o que teria acontecido é numa dessas 3 vertentes que você falou aí, que falhou, que deixou o coletivo quebrado, porque isso, quando quebra um coletivo, É possível. na volta do trabalho, olha, é uma chiadeira dos passageiros, é um negócio de louco. A gente sabe o que é isso, né? A gente passa por isso, sim, acontece, né? Acontece sim. E a resposta é sim. Se falhou, pode ter sido falha de vários aspectos. Pode ter sido manutenção, mas pode ter sido também algo de fabricação. Pode ter sido falha de fabricação de equipamento, porque quando a gente fala de um veículo, seja ônibus, seja carro pequeno, a gente corre o risco, às vezes, de sair com um veículo de uma concessionária novo e ele ter falha em poucos dias. Por isso que existem os recalls hoje, né? De vez em quando a gente está tendo que voltar ao concessionário com os nossos veículos para levar o nosso veículo para um reparo de recall. Isso significa que o veículo teve uma falha de fabricação. Então, pode ser falha de fabricação, pode ser falha de manutenção. Isso. Nós temos indicadores para acompanhar, que se chama MKBF. O MKBF, que se chama, traduzindo para o português, falha por quilômetro. Falha por quilômetro. Falha por quilômetro. Então, por exemplo, eu tenho no dia, eu tenho um ônibus que roda em média 7.000 quilômetros no mês. Se ele teve 7 falhas ou 7 quebras, eu prefiro o termo falhas, eu tenho um MKBF de 1.000 quilômetros. Ele teve uma quebra a cada 1.000 quilômetros. Sim. Então a gente pega esse indicador e coloca as metas. A meta é falha zero, a meta é quebra zero. A gente não gosta, a gente não quer, e o intuito é, seja qual for a frota, se transporte público, se transporte privado,
se caminhão de transporte de carga. Lembrando que a finalidade da manutenção é disponibilizar o equipamento, ele 100% eficiente. Então a gente pega esses indicadores, esse é o principal indicador, temos vários, mas o principal é este, para a gente diminuir a quantidade de quebras o máximo possível. Ô Renilson, e existe aquele indicador que o problema seja entre o volante e a cadeira, ou seja, o cara que não sabe operar o coletivo? Veja, Edson, existe de fato, sim. Porém, ao longo dos anos, esse problema veio diminuindo. Certo. Com o quê? Com treinamento, com condicionamento psicológico, com acompanhamento do motorista. O cuidado do motorista, o cuidado do operador é importante para que a gente tenha um bom resultado na nossa frota, no nosso equipamento. Então, nós começamos a cuidar melhor dos motoristas, a melhor de quem cuida do equipamento, porque o motorista está transportando um equipamento de um custo muito relativamente alto, né? Um investimento muito alto para se comprar o equipamento, e muito mais alto é o valor das vidas que ele está transportando. Isso. 40, 50 vidas ali. 40, 50, em horários de pico, acredito que até mais dentro de um coletivo, né? Se for um coletivo articulado aí, mais de 100, 110, 120 pessoas são aí, muitas né? vidas, precisa ter muito cuidado. Quando está muito lotado, a gente sabe que lota mesmo nos horários de picos, tanto de manhã quanto na largada para o trabalho. Mas assim, a gente começou a cuidar do motorista. E a gente treina o motorista todo mês, com turmas, de 2 em 2 meses, outro tipo. Então, o motorista hoje, ele tem capacidade para saber a importância da calibragem de um pneu. Né? Ele sabe que se os pneus estiverem descalibrados, ele, numa necessidade de uma manobra brusca, de uma frenagem mais rápida, né? Ele vai ter dificuldade de parar o veículo. Então, o motorista hoje sabe a importância de manter o carro limpo, né? Nós herdamos aí muitas coisas boas, né? Se dá para tirar alguma coisa boa pós-pandemia, é o cuidado com a frota, o cuidado com a higiene, as coisas que a gente adquiriu, né? Implantou em época de pandemia. Pós-pandemia a gente mantém essa questão de limpeza, essa questão de higiene. De limpeza, de higienização é muito forte. Isso ficou muito bom, né? Porque ficou muito bom, além da parte mecânica, né, você tem a parte humana também. A limpeza e conservação de frota. A limpeza e conservação. Mas os motoristas hoje, continuando a pergunta, eles estão bem melhores. Ainda acontece de ter falhas por má operação, ou não má operação, às vezes por falta de um conhecimento de operação. Às vezes a gente adquire um veículo com uma tecnologia melhor e se colocam os motoristas sem ter um treinamento devido. A gente não faz mais isso. Então, se treina o motorista para ele conhecer o equipamento, conhecendo o equipamento, ele tem condições de fazer uma boa operação. Renilson, quando é que se sabe que o veículo, né, que o coletivo está no momento de sair de circulação? Qual o momento exato que vocês entendem que, isso aqui vai ter que sair realmente, que não está oferecendo nem segurança e nem conforto para a população? A gente vai para o intervalo, na volta tu responde isso aí, tá bom? Ok, combinado. Bom, pessoal, estou conversando aqui com o Thiago Renilson, é gestor de manutenção, é engenheiro mecânico, e nós estamos falando sobre a manutenção de coletivos, né, do transporte coletivo, para dar mais conforto, mais segurança para você que usa cotidianamente os ônibus aqui no Recife, região metropolitana e também no interior do estado. Daqui a pouquinho a gente está de volta, já já! Comece o seu dia vivendo bem, com muita informação, muitas dicas sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, empreendedorismo, de tudo um pouquinho, tá certo? De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. TV Nova é Pernambuco no ar. Em Limoeiro você tem a Clínica Lien, com cardiologista, clínicos gerais, ginecologista, pediatra, ultrassonografia e mais de 21 especialidades prontas para te atender. Além do laboratório, claro, o Lien Lab. Tudo em um só lugar. Procure já a Clínica Lien, das 7 às 18 horas, no fone 3628-0278 e 99663-7249, na rua Antônio Fernandes Salsa, número 294. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo,
virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim, a gente tenta de novo. E de novo, porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da Tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Tamo junto desde sempre. Agora, ainda mais. Aula de inglês? Online ou offline? Pra gente não muda nada. Tamo junto. Tamo together. Matricule-se já. CNA. Juntos é o nosso jeito. TV Nova. Estamos de volta com o programa Fala Povo e na noite de hoje nós estamos abordando o tema manutenção de coletivos, né, do transporte coletivo, do ônibus. Nós estamos falando aqui com o engenheiro mecânico, o Thiago Renilson, que também é gestor de manutenção. Renilson, a gente foi para o intervalo e eu fiz aquela pergunta, qual o momento exato de tirar um coletivo de circulação, quando é que vocês percebem que o veículo tem que sair de circulação porque não está oferecendo mais conforto, não está oferecendo segurança e chegou o momento dele se aposentar? Excelente pergunta, Edson. O primeiro fator para retirar o veículo de circulação é a idade média. Nós temos um limite de idade média, né? Os coletivos convencionais, que são os pesados, sem ar-condicionado e com ar-condicionado, eles têm a vida útil de 7 anos. Então, eles não podem ultrapassar de 7 anos. Ou seja, depois que ele sai da fábrica, novinho em folha, Isso. chega na empresa, recebe a cor da empresa, linha tal, aí a partir dali... A partir daquele momento... Liga o cronômetro, 7 anos. 7 anos, exatamente. E é fiscalizado pelo órgão gestor, né? E não pode ultrapassar essa margem, né? Exatamente. O segundo fator é que, se aquele veículo operar no modo muito severo, né, porque os veículos são concebidos para tipos de operação. Severo, médio, muito severo. Então, se ele operar muito severo e nós percebemos que a deterioração dele ele está mais avançada e nós percebemos que o custo de manutenção dele aumenta demais, a gente pode avaliar, né, dentro da empresa, internamente, uma troca estratégica, uma parada estratégica e uma implantação de um veículo novo. Né? Uma aquisição de um veículo novo, uma troca por um veículo novo. Por quê? O veículo novo me dá uma condição de manutenção mais barata. O veículo, ao longo dos anos, ele vai me exigindo mais manutenção, porque ele tem componentes que chegam também à vida útil. Tem componentes no veículo que não chegam a 7 anos, tem componentes que chegam a 3 anos, a gente tem que substituí-lo. Tem componentes que chegam a 5 anos, como uma bomba d'água, como uma bomba de óleo. O motor, por exemplo, do veículo, ele tem uma vida útil, que é medida por quilometragem. Depende da linha que o ônibus faz? Depende muito da linha do que o ônibus faz. O pneu tem muitas variáveis. O pneu depende da linha, depende do operador, que nós falamos há pouco tempo. Depende da temperatura que ele opera, que aqui em Pernambuco, né? A via esburacada ou se tem um piso melhor. Ele depende demais, né? Uma média de quilometragem aqui em Recife de pneus está na sua primeira vida em 60, 70 mil quilômetros. Eu fiz essa pergunta porque o pneu é uma peça de reposição que não é barato, né? Não é barato. O pneu é caro. Não é barato. Estamos aí no segundo ou terceiro custo de manutenção, dependendo da frota, de segundo ou terceiro maior custo. O maior custo é o pneu, que eu ia falar exatamente. O custo de uma manutenção de um veículo, isso de um ônibus, é caro, né, Renato? É caro. O custo de operação é caro porque a gente começa ali com óleo diesel, né? É o primeiro custo, é o custo mais caro, inclusive, a gente tem até umas fotos aí do pessoal de manutenção, se o pessoal aí da produção puder botar essas fotos aí, que exatamente o pessoal trabalhando lá, não sei se deu tempo o pessoal passar isso aí.
fazendo a manutenção. Aí é caro fazer esse tipo de manutenção. Exatamente. Essa foto mesmo que está aparecendo ali, a gente está reparando ali é um motor, né? Ali é um motor. Está fazendo reparo no motor. A anterior era uma pintura que estava fazendo, então... Que também vai para reparo, pintura. Que também faz reparo de pintura, polimento, para manter a frota em dia, né? Os motores, a parte elétrica do veículo. Certo. Então, toda ela é necessário estar com as manutenções em dia. Né? Geralmente, cada empresa tem a sua garagem, faz a sua manutenção ali, ou tem alguma coisa específica, alguma empresa específica terceirizada, que ela pega o coletivo e leva para lá. Geralmente, a manutenção acontece dentro da própria empresa. A manutenção é dentro da empresa. Dentro da empresa. Alguns serviços muito especializados acontecem de duas formas. O ônibus não sai, geralmente o ônibus não sai da garagem para ir ao terceiro. O terceiro vem até a garagem. Certo. É mais comum, né? A não ser que seja um caso muito específico, acontece também, mas é mais difícil, é mais raro. Mas a gente precisa contar com parceiros de qualidade, certo, né? Para tá nos apoiando nesse sentido, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem empresas que não têm dentro de casa uma mão de obra específica para refrigeração. Entendi. Em veículos que necessitam de reparo de refrigeração. Então, contrata as empresas de refrigeração, a empresa de refrigeração vem para dentro das empresas, fazem ali a manutenção necessária, seja ela preventiva, preditiva ou corretiva, né, a que estivesse propondo, e dá esse apoio também. Então, nós temos interno e temos parceiros também. Também tem outra forma. Existem equipamentos nos ônibus, existem peças nos ônibus que a gente precisa tirar e mandar para um reparo. Que precisa, de recuperação daquela recuperação. Por exemplo, bicos injetores. Bicos injetores você precisa de uma pancada muito específica. E a gente precisa retirar o bico injetor, aí é nós mesmos que fazemos, né? Retiramos esse bico, manda para a empresa especializada, bico injetor, turbina, caixa de direção, esse tipo de peça, de material que compõe o ônibus, eles todos são especializados. Então vai para serviço, retorna e a gente coloca no lugar de volta, testa. Renilson, era nessa questão também que eu queria abordar, a tecnologia no transporte coletivo. Porque se a gente comparar os veículos de hoje com os veículos de 40, 50 anos atrás, que era aquele veículo que eu pegava para ir para a escola, que o motorista pegava a alavanca, fazia assim, a alavanca vinha aqui em cima, aí depois ia lá, era uma confusão. Não é? Aí a mão de obra, que eu acredito que seja uma mão de obra especializada, como é que está essa mão de obra aqui no Recife, região metropolitana, para essas empresas que precisam? E a condição de remuneração? É uma boa remuneração que recebe uma pessoa que trabalha com a manutenção de coletivo? E como está a manutenção de hoje? O computador está atuando também? Está trocando a bancada pelo eletrônico? Sim, a resposta é sim, e eu vou explicar. A pergunta é excelente, né? Eu me lembro que alguns ônibus do modelo O371R, Mercedes-Benz antigo, né? A abertura da porta era numa alavanca. Abria assim, né? Que nem você falou, né? Ele tinha uma alavanca e uma catraca para encaixar. Para travar ela. E era mecânico, era totalmente mecânico, com a haste mecânica que fazia a abertura da porta, exatamente. Hoje em dia é um botão elétrico. O sistema de abertura de portas hoje, já que a gente falou de portas, exemplificando, ele é eletropneumático. Certo. Né? Ele tem ar e elétrico. Exatamente. Através de uma solenoide, através de um botão, aciona a solenoide. Essa solenoide ativa uma válvula que dá uma abertura de passagem de ar para fechamento das portas. Certo. Né? Hoje nós temos ônibus, por exemplo, com portas dos dois lados. São 5 portas, 3 de um lado, 2 do outro, para poder parar nas estações. Então, não podia ser assim. O motorista tinha que ser um aluno. Imagina 6 alavancas dessas. Teria que ter um motorista e um auxiliar apenas para aberturas de portas, né? É verdade. Né? Imagina, essas 6 portas, ela é linkada a um módulo, é um módulo eletrônico. E de vez em quando esse módulo entra e falha. Como é que a gente faz para saber a falha desse módulo? O profissional de hoje, ele pega o computador que está disponível para ele, né? Pega um raster, o nome do equipamento é um raster, abre o computador de diagnóstico e linka ao carro. O carro hoje tem já cabo dele. O cabo para encaixar no próprio cabo do computador, no cabo do carro, né? Tem toda a conexão ali, que ele consegue fazer uma leitura, diagnosticar os códigos de falha do passado, do presente ali, ele consegue apagar os códigos de falha, testar o veículo e ali auxilia ele a identificar um problema.
Imagina que uma das portas não esteja funcionando e seja um fio na última porta traseira. Como é que ele vai identificar? Isso. Não é? Então, se fosse manualmente, seria mais difícil. De forma eletrônica, hoje, ele consegue descobrir qual a linha que está tendo interrupção. Então, ele consegue. Realmente está sendo trocada a bancada pelo computador. Cada vez mais, cada dia mais, nós estamos precisando, necessitando de profissionais especializados nessa área. É difícil? Está difícil essa? Muito difícil. Da última vez que eu precisei contratar um eletricista na empresa a qual eu trabalho, eu passei 3 meses. 3 meses para contratar um eletricista. Então tá raro, né? Muito raro. Muito difícil. A gente encontra ainda muita mão de obra, Edson, de pessoas com idade mais avançada, que são muito bons, mas na tecnologia antiga. São analógicos. São analógicos. Não conseguiram. Então, é muito importante essa questão de evoluir profissionalmente. Né? Os profissionais hoje em dia têm que tomar cuidado, porque... Tem que acompanhar o tempo, né? E a tecnologia está rápido demais. Está muito rápido. Está evoluindo ligeiro, muito rápido. Daqui uns dias, daqui a 30, 40 anos, nós estaremos aí andando de carros elétricos. Isso, né? De ônibus elétricos, né? Sem condutor. E possivelmente já temos em alguns lugares na Europa ônibus operando sem condutores. Sem condutores. Agora, a remuneração, como eu falei logo no início, desse pessoal que trabalha com a manutenção, Renilson, é relativa? Ela é relativa e de mercado, né? Ela tem um em média dá quanto? 3 mil, 2 mil? Um profissional desse que nós estamos falando, eletricista, em torno de 2.900, 3 mil reais. 3 mil reais. É mais um negócio relativo, né? Dá para manter a família, não bem, mas é um emprego razoável, né? É razoável. É razoável. E à medida que ele for se especializando, e à medida que a necessidade da especialização dele for pedindo a ele, for necessária, ele vai aumentando. evoluindo também em questão de valorização. Perfeitamente, porque como você falou, né, a tecnologia está avançando e você tem que estar inserido dentro do contexto, porque senão você vai ficar fora do mercado e está complicado, né? Exatamente. Quando a gente fala de freios, antigamente os freios eram a óleo. A óleo, aquelas fitas, né, aquela lapa de tambores de freio. Hoje em dia ainda tem tambores de freio. A cuíca, tinha a tal de cuíca, né? Que... Ainda é através de cuícas. Ainda tem cuícas. Porque o sistema hoje pneumático precisa da cuíca. Precisa da cuíca ainda. Para acionamento. Então a gente precisa da catraca de freio, precisa da cuíca. A diferença é que as catracas de freio hoje são automáticas. Já tem coletivos com ABS? Já? Tem ABS, com certeza. Hoje todos os coletivos fornecidos por fábricas hoje já estão com ABS. Já estão com ABS. Já são freio ABS. Hoje o ônibus, dependendo do equipamento, hoje ele tem vários tipos de freio. Ele tem o freio motor, freio retarder, que é um freio auxiliado para a transmissão, certo, e o freio de serviço, que é ABS. Uma outra questão, Renilson, porque é curiosidade minha, que eu lembro perfeitamente, eu sempre estou voltando ao passado na minha época de estudante. Aí eu lembrava os ônibus da empresa Marques da Silva, que fazia a linha ali de Camaragibe e vinha para o Recife, e o motorista, quando ia fazer uma curva, ele mordia a língua, fazia... Sabe? Hoje, como é que está essa questão Não, muito tranquilo. Hoje a direção é hidráulica, hoje você faz tranquilo. Com as duas mãos a gente sempre orienta os motoristas como questão de segurança, né? Mas não por questão de necessidade de força. Mas realmente... Mas o que eu falei aqui não é mentira não, né? Não é mentira, é verdade. Mesmo. Realmente muito, mas era muito pesado mesmo. E perigoso, que você não há necessidade de uma manobra para você... Rápida. Tem uma habilidade ali para fazer com esse tipo de equipamento antigo, você tinha dificuldade, né? Hoje em dia é hidráulico e com alguns carros pequenos, ainda não em ônibus. Em ônibus, na Europa, sim, nós temos conhecimento que sim, mas em alguns carros pequenos já tem muitos, com direção elétrica, é mais leve ainda. Mais leve ainda. Ainda vai chegar em ônibus. Infelizmente, o programa está chegando ao final, mas foi muito bom conversa, foi muito bom. Vou trazer aqui você outras vezes para a gente falar mais sobre manutenção. O tema é grande, dá para falar bastante. Por isso que eu fiz uma pergunta bem generalizada. Para a gente poder dar uma sintetizar, né? Mas foi muito bom participar, a sua participação aqui no programa e o programa Fala Povo de portas abertas para você. Muito obrigado, Edson. Eu só tenho a agradecer, agradeço a você pelo convite, agradeço ao meu amigo Eduardo, que faz a ponte entre nós, e a todos que estão assistindo, minha família que está assistindo, também quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos. Os mentores também, professores, faculdades, e também a equipe de manutenção a qual eu faço parte, da empresa que eu faço parte. Agradeço a todos e agradeço a Deus também. Não posso esquecer, né, que nos dá saúde e entendimento para chegar onde Ele quer que a gente chegue.
Então, pessoal, acabei de conversar aqui com o Tiago Renilson, gestor de manutenção de coletivo, também engenheiro mecânico, e nós batemos um papo aqui sobre manutenção de coletivo, do transporte coletivo. Eu estou de volta amanhã aqui com mais um tema do programa Fala Povo. Tchau, pessoal! Lá vamos nós, mas não vamos sós! Programa Fala Povo. Apoio Clínica e Laboratório Lien. Mais de 20 especialidades médicas.